Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo diácono Valdir, irmãos presentes aqui servindo, Ministério de Música, Liturgia, todos vocês que se fazem presença aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, os ouvintes que me acompanham pelos meios de comunicação. Hoje, na primeira leitura, tirada do livro de Josué, nós vamos adentrar numa realidade que continua amanhã. Então, hoje e amanhã nós estamos fazendo memória de tudo aquilo que Deus fez no povo de Israel. Um povo que muitas vezes era fervoroso com o Senhor, mas em algumas situações ficava com o coração duro. Se pudéssemos explicar melhor isso, poderíamos dizer: se afastavam daquilo que era o sonho de Deus para a vida deles. Meus queridos, hoje a primeira leitura traz para nós sobre Deus, a respeito de Deus, e como Ele é um Deus libertador, porque nos liberta de todo o pecado, como Ele é um Deus amoroso, porque quer para nós sempre o melhor. Mais do que isso, um Deus misericordioso que é capaz de dar mais uma chance, e sempre mais uma chance, porque é impossível Deus se contradizer. Nós somos humanos, às vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, eu quero desse jeito, e como uma criança mimada, a gente acaba escolhendo errado, porque quer assim, e tem que ser desse jeito. Não. Deus nunca vai pensar assim, porque Ele é a nossa vida, a nossa esperança, o nosso amor. Quando nós estamos estudando para ser padres, nós temos algumas matérias. Uma das matérias que nós temos lá na filosofia é a matéria que estuda sobre Aristóteles e alguns outros filósofos da Grécia Antiga. Aristóteles diz para nós sobre duas realidades. Veja, eu estou falando aqui o que Aristóteles fala sobre filosofia.
dois conceitos importantíssimos na filosofia. O primeiro, a substância. Segundo a filosofia, a substância é aquilo que nunca vai mudar. A filosofia diz para nós que é a essência de tudo. E por mais que aconteça uma coisa ou outra, aquilo que é substância vai permanecer sempre igual. Eu poderia dar um exemplo aqui, por exemplo, nós mesmos, o nosso ser. Nós temos essa substância que, se estamos dormindo ou estamos acordados, continuamos sendo nós mesmos. Isso a filosofia fala sobre substância. Porém, também a filosofia nos ensina sobre acidentes. E a filosofia em acidentes é exatamente o exemplo que eu acabei de usar. Quando uma pessoa está dormindo, ela acidentalmente dorme. Mas ela não deixa de ser pessoa, ela não deixa de ser gente. Por que isso é importante para nós? Esse conceito de acidente, esse conceito de substância. Porque Deus nunca vai mudar naquilo que são os planos dele para nós. Deus não tem para nós um plano B. Às vezes acontece, mas na consciência de Deus, no desejo de Deus, no coração do Senhor, para nós vai haver apenas um plano. O plano A, o plano primeiro, aquilo que não vai mudar. Os acidentes podem acontecer na nossa vida. A gente, sabendo o que Deus quer, acaba escolhendo o que Deus não quer, um acidente. Mas nós vamos continuar sendo aquilo que Deus pensa de nós. Meus queridos, isso é tão sério, que o pecado vem para ferir aquilo que é substância colocada em Deus na nossa vida, a vida eterna. Deus quer para mim e para você a vida eterna. Aí, de repente, vem um acidente, bate de frente, plaft, o pecado. E acabamos cometendo algo, fazendo algo, tendo consciência de algo que não é a vontade de Deus para nós. Deus vai explicando também no Evangelho de hoje que, diante de algumas realidades, de alguns acidentes, Moisés precisou dar uma permissão para que acontecesse separações na vida da comunidade. Mas desde o início, diz Jesus àqueles fariseus, desde o início não era esse o plano de Deus. Não que Moisés quisesse fazer algo diferente de Deus. Aconteceu uma realidade, aconteceu uma situação. Quem é casado sabe que algumas situações acontecem em casa de vez em quando, né? E aí é muito sério isso, porque depois acaba sempre esbarrando no padre. Vai um ou outro conversar com o padre. Padre, olha só como é que está. Não sei se você faz isso com o seu pároco, mas às vezes acontece com o padre Evandro, né? Acidentes, realidades que não deveriam acontecer. Mas se acontece, tem jeito, dá para resolver. Hoje, nós queremos firmar novamente aqui, durante essa celebração, que Deus é bom e que o seu plano é maravilhoso. E nós vemos isso através de Josué hoje, que continua amanhã dizendo que Deus é maravilhoso. Agora, uma coisa muito importante me chamou na leitura de amanhã, me chamou a atenção na leitura de amanhã, porque em determinado momento, amanhã, não hoje, a leitura de Josué amanhã diz para nós o seguinte: contudo, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. E continua Josué: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isso ficou tão gravado dentro do meu coração, porque a leitura de amanhã não é de hoje, mas ele vai contando tudo aquilo que Deus faz. Se a gente pudesse fazer memória hoje de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, o que responderíamos numa questão dessa? Eu já tenho a minha resposta. Quanto a mim, eu e minha casa
eu e a Canção Nova serviremos ao Senhor. Eu espero que a sua resposta seja parecida, ao menos parecida com a minha. Porque Jesus, no Evangelho, ele continua. Tem essa primeira parte do Evangelho que fala sobre os matrimônios, mas tem uma outra parte do Evangelho que diz para nós sobre aquilo que é o estado de vida. E olha que interessante, algumas pessoas, diz o Evangelho, não vão entender exatamente essas coisas. Mas nós que somos católicos, e aqui eu falo para católicos, nós experimentamos todos os dias a vocação, que vem da parte de Deus. Quantos de nós conhecem padres, conhecem celibatários, conhecem freiras, conhecem realidades que são próprias da igreja? E eu vou além. Quantos de nós conhecem leigos verdadeiramente comprometidos? Em agosto nós comemoramos as vocações. Pois bem, hoje, na liturgia de hoje, Deus fala, essas vocações são para algumas pessoas. O comum é que o homem conheça uma mulher, que ele se apaixone profundamente por ela, ajoelhe, como a gente vê aí na internet, né? Ajoelhe, ofereça um anel e que esse anel aconteça através desta união, uma união para sempre. Esse é o desejo de Deus. É isso que Jesus está falando no Evangelho hoje para nós. A história de amor que nós temos com Jesus deve resplandecer, deve, como uma faísca, chegar a cada um de nós. Alguns são chamados ao matrimônio, e que seja um matrimônio feliz. É tão bonito quando a gente percebe, desculpe me estender um pouco, mas é lindo quando eu vejo um casal idoso, cabelo branco, não pinta não, está branco mesmo, um de mão dadas com o outro, passeando, sem nada, não tem nada para fazer na vida. Lá em casa tem um assim, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe, cabelo branquinho, 82 anos, estão lá. O que eles fazem todo dia? Almoçam juntos, jantam juntos, veem a Canção Nova juntos, mais nada. Vão para o médico juntos, vão para a fisioterapia juntos. E é tão bonito a gente perceber que existem casais ainda desse jeito. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer os pais da Célia, nossa irmã de comunidade, que está ali na missão do Rio de Janeiro. E eu vi aquela senhora se aproximando de mim, o Senhor, ele muito feliz, muito alegre, e ela segurando como é que dá um negócio para ajudar a andar? Uma muleta vindo na minha direção, a gente conversou um pouco, e eu pude perceber quanto amor entre aquelas duas pessoas que entregaram as suas vidas um ao outro, numa união perfeita, numa união feliz, numa união para sempre. É isso que Deus espera de cada um de nós. Padres, união perfeita com Deus. Celibatários, união perfeita com Deus. Freiras, povo, leigos, união perfeita com o Senhor. Mas também que a gente possa contemplar, ainda nessa vida, muitos casais que continuam de mãos dadas, mesmo diante de dificuldades difíceis. Novos casais virão por aí, né? Nós temos a certeza de que novos casais chegarão. Aqui na Canção Nova também. Graças a Deus temos irmãos que vão celebrar em breve o matrimônio. E que eu desejo para vocês, meus irmãos da comunidade Canção Nova, é que vocês verdadeiramente sejam felizes e possam realizar a vontade do Senhor naquilo que é a fidelidade no matrimônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.